Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu estou muito bem, graças a Deus, na medida do possível, claro, né? Bom, pessoal, eu hoje resolvi fazer uma espécie de parte 2, um bichinho aqui que tava voando aqui. Eu vim fazer aqui uma espécie de parte 2 relacionado ao assunto Max Verstappen, né? Max Verstappen e Red Bull, né? Bom, ontem o Verstappen fez declarações, né, a respeito, assim, não, eu diria que declarações, meio que aparentemente concordando com tudo, com o que o Jos Verstappen disse e que foi uma polêmica danada e tudo, né. E eu até falei em vídeo, né, que achava uma total burrice da parte do Verstappen sair da Red Bull e se aventurar na Mercedes, né? Porque acho que, na minha visão, o desempenho da Mercedes hoje é muito, muito abaixo do carro da Red Bull. Isso, claro, pensando em curto prazo, né? Não pensando claramente a longo prazo, né? Eu acho que isso é sem dúvida, né? E ontem ele deu uma entrevista, praticamente concordando com o pai dele, falando assim, bom, meu pai não é mentiroso, essas coisas assim, sabe? E hoje, e assim, dito isso dele, eu já tenho a minha opinião do que eu acho que possa vir a ser, tá, pessoal? Lembrando, antes de falar, é minha opinião, tá? Eu tenho todo dia de opinar aqui, e tenho também todo dia, e acho que posso estar errado, completamente equivocado, mas posso também estar certo, por que não, né? A gente tem que pensar assim desse jeito. Mas assim, a gente, independente se está certo ou se está errado, acho que se é para eu vir aqui dar minha cara a tapa, pelo menos me sobra o benefício de ser sincero sobre o que penso a respeito desta decisão do Verstappen. Na minha opinião, eu acho assim que hoje a Red Bull ela se encontra no clássico ou ele ou eu, né? A Red Bull hoje ela está numa encruzilhada, né? A gente tem um lado Christian Horner, que é o quê? O Christian Horner, para quem não sabe, né, foi acusado aí de como é que fala? De má índole, né? Como é que fala? Até esqueci a palavra. Vamos supor que é má índole, né? A respeito de funcionários e tudo mais, né? E tudo. Assim, acabou que ele foi inocentado, né? E, assim, ele gerou muitas dúvidas e tudo mais. Aí depois foi divulgado um monte de imagens da conversa dele com a funcionária e tudo mais, que ele conversava e tudo. E aí ele foi inocentado de tudo isso e tal, né? E desde então eu não tenho soltado mais nenhuma declaração a respeito, né? E o Jos Verstappen no GP do Bahrein, né? Eu não estou recordado agora se foi depois do GP do Bahrein ou antes do GP do Bahrein, da corrida em si, né? Ele fala de que a decisão de manter o Horner na equipe vai explodir a equipe em pedaços, que a equipe vai se dividir, que a equipe vai perder desempenho com isso e tudo mais. E aí, ontem, né? Que no caso, nesse vídeo que estou gravando aqui é numa quinta-feira, o Verstappen, o Max Verstappen, né, o filho do Jos Verstappen, que é o que soltou essa declaração da explosão da equipe e tudo mais, ele falou, olha, meu pai não é mentiroso, né? Meu pai não é mentiroso. Então, meio que me leva ao seguinte raciocínio, tá, pessoal? Para mim, eu permaneço ainda com aquela ideia do vídeo anterior de que é uma burrice sem tamanho do Verstappen de fazer esse tipo de coisa, né? Eu não vejo, para mim, na minha humilde opinião, e aqui eu vou falar bem realista mesmo, bem preto no branco mesmo, como se diz, né? Para mim, acho que não tem nada a ver mais com essa questão de assédio de funcionário, de coisa do tipo mais. Acho que para mim a parada da família Verstappen é com o Horner, né, em específico, né? Os motivos a gente não sabe. Se eu fosse suspeitar de algum motivo, na minha visão, acho que provavelmente isso aí foi a brecha perfeita que a família Verstappen, né? Quando eu falo família Verstappen, é o Jos Verstappen e o Max Verstappen, de tipo fugir da Red Bull, porque viu que no novo regulamento, talvez com a Ford, talvez eles não vissem algo muito bom,
né? Talvez eles não vissem com bons olhos o que está por vir, né? Eu até, inclusive, no vídeo anterior, até mostrei uma frase do Verstappen, onde ele disse que gostava bastante de trabalhar com a Honda e tudo mais, né? E assim, para mim ficou bem claro assim que ele não gostou, né? Acho que pro Verstappen acho que é muito por uma questão de política ali na equipe ali, assim, dele não meter a cara a tapa e falar: ah, eu não gosto dos motores Ford que vai equipar os carros da Red Bull a partir de 2026, né? Eu acho que ele está muito mais ali, acho que ele evitou de falar isso, talvez, né? E é uma decisão sábia na minha visão, né? Até porque esses pilotos, eles são programados assim, eles são instruídos, melhor dizendo, para não ser sinceros até demais, né? A ponto de falar assim: ah, eu odeio esse motor, tal, né? Então, eu provavelmente penso que seja um dos motivos disso aí, tá? Para mim, a Red Bull, acho que a Red Bull, como é que fica nisso aí? Quem ela escolhe, né? Porque o que ficou muito bem claro, né? Não diretamente claro, é que para mim a Red Bull vai ter que tomar uma decisão. Ou ela mantém um Horner para 2025 em diante, ou ela mantém o Verstappen para 2025 em diante sem o Horner, né? O Horner, se mantiverem o Horner, não terão o Verstappen. E se manterem o Verstappen, não terão o Christian Horner. E acho que, na minha opinião, eu tenho uma teoria, né, e aí, é aí que chega a opinião pessoal minha, que é o seguinte: uma coisa que aprendi muito no futebol, e que também a gente tem que entender também que existe isso também na Fórmula 1, é de que uma instituição é sempre maior do que o jogador, né? Ou em termos de Fórmula 1, toda a equipe é maior que o seu piloto, né? Isso se equivale a inúmeros pilotos na história ao longo dos anos na Fórmula 1, como por exemplo o Schumacher, o Michael Schumacher na Ferrari. Ele era um piloto sensacional e tudo, mas eu acho que, na minha visão, ele jamais é maior do que a Ferrari, né? E acho que, para mim, o Verstappen, por mais brilhante que ele seja, ele não é maior que a Red Bull, né? E acho que se a Red Bull quiser realmente manter ele e demitir o Horner, igual a família Verstappen quer, na minha opinião, acho que a Red Bull está considerando que o piloto, né, é maior do que a equipe, né? Então acho que, na minha opinião, lembrando, é a minha, posso estar errado, posso estar certo, seja o que for, mas a minha opinião é que, para mim, se eu fosse algum membro importante da Red Bull ali no momento, eu falaria assim: olha, Verstappen, é o seguinte, a gente agradece demais por tudo que você fez, acho que vocês estão criando firulinha, vocês estão criando caroço, vocês estão criando carrapato em pele de cachorro, como se diz, né? Na verdade é um ditado que eu nunca vi na minha vida, mas enfim, né? Vocês estão inventando um problema, sabe? Então acho que isso não nos cabe aqui. Acho que a equipe, por mais que você destruiu os recordes pessoais ano passado, você obteve recordes excepcionais, você pilotou de forma impecável e tudo mais, você é um piloto cobiçado, você é um piloto extremamente rápido, talvez o mais rápido dessa geração de pilotos e tudo, mas a gente prefere manter o Horner, tá? Eu falo assim particularmente que eu preferiria manter o Horner nessa situação. Claro que se ele for realmente inocentado, de fato mesmo, as vias de fato, oficialmente mesmo assim, ó, que não tem nenhuma prova nem nada, eu manteria o Horner, tá, pessoal? Eu manteria o Horner, por quê? Porque acho que ele tem uma chefia que ele tinha confiança do antigo, do falecido Dietrich Mateschitz. Eu posso estar pronunciando o nome do cidadão errado aí. Ele é o dono da Red Bull e ele apostou todas as suas fichas no Christian Horner para ele trabalhar da forma que ele bem entendesse que fosse melhor. E o Horner está na Red Bull desde 2005, ou seja, desde que ela surgiu, né? E acho que se o Horner sair, ele é uma espinha dorsal altíssima, assim, talvez a peça mais importante. Muitos podem falar que é o Adrian Newey, pelos carros que ele faz e tudo, eu concordo. Mas quem é que trouxe o Adrian Newey para lá?
quem é que deu a democracia que o Adrian Newey talvez não tinha em Williams ou em McLaren? O Christian Horner, né? Então, assim, na minha visão, humildemente falando, acho que manter o Horner, até pela questão da concorrência, quem é que a Red Bull contrataria se demitisse o Horner? Por acaso ela vai correr atrás do Gunther Steiner? Ou por acaso ela vai correr atrás do Mattia Binotto? Ou do Otmar Zafnauer? Né? Mesmo que eles tenham substituto, e agora eu não tenho o nome do cidadão aqui na cabeça aqui agora, nenhum se equivale ao Christian Horner. O Christian Horner, beleza, assim, envolvido nessa polêmicas à parte, para mim é um chefe de equipe excepcional e tudo, mas, assim, você não vê outro Christian Horner em outra equipe, né? E o Verstappen, na minha visão, eu entendo que o momento dele ser extremamente veloz, ser extremamente consistente e tudo mais, eu não estou desprezando o talento do Verstappen, muito pelo contrário. Acho que talvez ninguém repetiria os feitos dele, nem ele mesmo, que dirá os outros, que dirá Leclerc, que dirá Norris, que dirá Russell, que dirá outros pilotos, enfim. Mas eu acho que se a Red Bull for procurar no mercado, ela acha um piloto que consiga fazer arroz com feijão de uma forma bastante dominante de qualquer maneira, né? Não é uma questão assim, é só qualquer, não tô querendo dizer assim, a minha avó sentada no carro da Red Bull vence as coisas que o Verstappen vence. Olha o Pérez nos prova de que mesmo ele tendo um carro quase meio segundo por volta mais rápido que qualquer outro carro do grid, ainda assim sofre, ainda assim ele é alcançado por outras equipes, então, mesmo tendo um carro meio segundo mais rápido. Então, assim, é muito do piloto. E acho que o Verstappen hoje está no seu auge. O Verstappen hoje hoje, assim, eu não sou um grande fã do Verstappen, mas, assim, não significa que eu não o admire, né? Assim, porque, tipo assim, eu sou daqueles fãs que não preciso, gosto de um piloto X e eu tenho que odiar o piloto Y. Não, eu acho assim que o Verstappen faz parte daquela lista de pilotos que gosto bastante, porque ele é um piloto muito foda, ele é um piloto excepcional e a gente tem que respeitar isso. Mas eu não sou fã dele igual muitos são e tudo. Eu respeito completamente. Entende, pessoal? Então, assim, mas eu acho que para mim é muito por conta do carro também. Acho que o carro tem uma parcela assim enorme, inclusive, dele estar nessa fase. O companheiro de equipe dele não faz... como eu falei, o companheiro de equipe dele sofre com um carro meio segundo mais rápido por volta do que todos os outros carros, sofre para estar em segundo. Então, assim, com todo respeito, né, como eu falei, não estou desmerecendo o talento do Verstappen, muito pelo contrário, mas eu acho que dá para você ver algo parecido ali procurando um Leclerc da vida, um Norris da vida, um Russell da vida, um Alonso, né, que para mim é a opção mais cotada que eu teria, um Carlos Sainz, que também tem sido uma excelentíssima opção. Todos eles são capazes de fazer muito mais do que o Pérez está fazendo, mas não com aquela mesma... não com o mesmo nível, na minha visão, de qualidade e de consistência de que o Verstappen talvez hoje tenha, né? Mas, então assim, pessoal, na minha opinião, acho que a Red Bull, ela procurando um novo piloto no lugar do Verstappen, me parece uma solução muito mais fácil do que achar outro Christian Horner, né? E não há um outro Christian Horner no grid no momento, né? Todos os chefes de equipe que estão ali são os melhores que tem, são os melhores de todo o automobilismo, né? Então é muito mais escasso você procurar um Christian Horner do que você procurar um cara que tenha pelo menos ali uns 10% a menos ali do que o Verstappen é capaz de oferecer, né? E é como eu falei, dá para listar aí uns 5 aí que tem um nível... não estou dizendo superior, não estou dizendo igual, mas estou dizendo levemente inferior ao Verstappen, né? Então, na minha opinião, pessoal, acho que... E é como eu falei também, da questão
da questão do fator piloto barra equipe, né? Tipo assim, acho que se a Red Bull tomar a decisão de demitir o Horner por pressão dos Verstappen, né? Da família Verstappen, acho que para mim eles estão sendo submissos a um piloto. E desculpa, o Verstappen é um excelente, como eu já falei aqui no vídeo, é um excepcional piloto, é um piloto extremamente consistente, ele está mostrando que está num momento da carreira impecável, de 0 erros e tudo. Mas para mim ele ainda é um piloto e a Red Bull ainda é uma equipe. E uma equipe ela é maior do que o piloto, né? Então, se nem Schumacher, que dedicou a sua vida para levantar a Ferrari ao topo, não conseguiu esse nível de privilégios, da Ferrari ser submissa às palavras dele e tudo mais, que dirá Verstappen, assim, sabe? Então, talvez soe um pouco assim, como querendo desprezar o Verstappen, mas não é. Acho que é muito mais no sentido de que, como falei, né? Colocando para o futebol, seria como se o Messi, por exemplo, na época dele no Barcelona, pedisse a demissão do presidente. Então, e o Barcelona cedesse. Né? E eu acho assim que se nem no futebol isso existe, que já na Fórmula 1, na minha humilde opinião, tá, pessoal? Lembrando, né, é minha opinião apenas, tá, pessoal? Então, estejam livres para concordar, para discordar, mas sempre mantendo respeito, porque se trata apenas de uma mera opinião, entendeu? Então, o que eu penso é que, para mim, a família Verstappen está caçando coisa errada, sabe? Acho que não é certo o que a família Verstappen está fazendo aí, né? Quando o Jos Verstappen faz esse tipo de declaração, me parece que ele está falando muito mais dele mesmo do que do Horner, ou falando de outras pessoas, talvez ligadas ao Horner ali, entendeu? Então, é ridículo essa situação que o Jos Verstappen, e agora, evidentemente, né, não está 100% claro isso, mas está um tanto evidente que o Verstappen está do lado do pai dele, né? Então, na minha visão, acho que o melhor é fazer o Verstappen ir para uma outra equipe e a Red Bull manter o Horner, claro que diante de um cenário onde o Horner seja realmente inocentado, e ainda mais diante dos cenários que se aconteceu depois dele ter sido inocentado, né? Então, estou me baseando de que o Horner está totalmente isentado de qualquer problema, alguma coisa do tipo, e entendeu? Assim, então é isso que eu acredito. Acho que, para mim, a família Verstappen está tratando esse assunto, não é nem mais por essa questão, não é nem mais por essa questão desse assédio, né? Não é nem mais por causa disso, muito mais me parece por outras razões pelas quais nós fãs aqui da Fórmula 1, ou nem precisa ser fãs, né, mas não estejamos sabendo, tá? Então, pessoal, é isso que eu quero deixar bem claro aqui, tá? Eu acho que talvez no outro vídeo não ficou muito bem claro, né? E eu continuo dizendo, para mim o Verstappen, se ele fizer isso aí, é uma burrice, porque ele que tá caçando caroço. Tem uma frase que fala de caroço, eu não tô lembrando dessa porra dessa frase, mas enfim, é nesse sentido que quer dizer, acho que tá querendo sarna para se coçar, acho que é a melhor frase para esse momento, né? No mais é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Um fortíssimo abraço a todos. Amanhã, se Deus quiser, vou dar o meu feedback sobre a classificação, apesar de que eu vou ter que procurar algum lugar para ver essa classificação, né? Mas é isso aí, tá, pessoal? Um fortíssimo abraço a todos e falou, é nóis!